Olá, estamos aqui iniciando a live de hoje. Vamos aguardar alguns segundos até o pessoal entrar. Olá, Elaine, entrou, tá por aqui. Hortência, Tereza, Dr. Bruno, Dr. Alain. Ai, boa noite, Elaine, tudo bem? Vamos aguardando. Eu vou convidar a doutora Daniele para a gente estar participando aqui. Já vou chamá-la para a gente dar início enquanto o pessoal entra. Felipe, ó, Érica, tudo bem, Érica? Vamos aguardando, vamos ver se a doutora Daniele também entra, que daí eu já vou dando início aqui. Olha, que bacana. Boa noite, Érica, Natália, Rezende. E a Daniele acabou de entrar. Tudo bem, Daniele? Já vou providenciar também a sua entrada. A doutora Rosane, tudo bem, Rosane? Maravilhosas, que delícia. A Daniele já fez o convite, deixa eu aceitar aqui. Se deu certo, aguardando. Está conectando aqui. Olá, tudo bom, Tudo gente? bem, e você? Tudo bom. Como é que Vamos estamos aguardar. aí em Maringá? Ai, aqui tá um pouco friozinho. Esses dias teve um temporal aqui por perto na nossa região. E diz que tem uma previsão para amanhã. Não Maringá, mas aqui Foz do Iguaçu, Paraná, Santa Catarina. Mas aqui, graças a Deus, está tranquilo. E Ah, você? bom. Você está onde? Eu tô em Minas, eu tô em Uberaba. Ai, Eu tô como passando a quarentena aqui. A minha filha mora aqui, aí eu tô passando um tempo aqui com ela. sim, como que tá a quarentena por aí? Aqui abriram as coisas. Tá ainda mais devagar, mas as coisas estão abrindo aqui devagar, com várias medidas e tudo. Restaurante, mas já abriu o restaurante, já abriu o shopping, mas com as medidas necessárias. Sim, teve um Vamos isolamento ver. mais radical aí. Teve no início, né? Mas depois foi flexibilizando e tal. Não chegou a ter blackout, lockdown, não. Aqui também não. Agora saiu um decreto para também tomar mais cautela, mas graças a Deus nada de Eu blackout. conheço Maringá. Você Já tive aí há conhece? muitos anos, uma cidade muito bonita, toda organizada, né? Bem Há muito, mas tem arborizada. muitos anos, tem acho que mais de 30 anos, sei lá, que eu já tive aí. Ai, que delícia! Então gostou? É, eu tinha uma cunhada que morava aí eu estive aí algumas vezes. Ah, sim. E você antes você estava no Rio um período? É, na época eu morava em Uberaba, aqui onde eu estou. Aí depois moro já no Rio há 20 anos já. Ah, tá. Agora você está só de passagem em É, Uberaba. tô só de passagem, eu moro no Rio. Ai, maravilha. E vamos aguardando mais um minutinho, 2 minutinhos, até o pessoal entrar um pouquinho. E aí, enquanto isso, eu vou fazendo. Tá com interferência de som? Vocês estão ouvindo alguma? Tá Não, eu tô bom, ouvindo bem você. maravilha. E então eu vou dando aqui início. E a Letícia, o pessoal da comissão, Flávia Carneiro, o pessoal da comissão aqui de Direito das Famílias, aqui tá em peso, que bacana, Ah, que gostoso, hein? bom. E então, ó, para quem não me conhece, meu nome é Jennifer Carvalho, eu sou advogada e presidente da Comissão de Direito de Família aqui, das famílias aqui e sucessões da OAB Maringá. Eu dou minhas boas-vindas a todos vocês que separaram um minutinho, né, desse período agora, 16h34, para participar e dessa live, onde nós abordaremos um tema, a arquitetura do planejamento sucessório, com a nossa convidada, a doutora Daniela, que já está aqui, doutora e
professora também, que me deu aula na pós aqui da UEL, a coordenadora, a doutora Rosane, que também está aqui, que bacana. E o tema despertando muitas curiosidades. Travou só para mim? Tá travando? Deu uma travadinha, mas continuou logo em seguida. Sim, então vamos lá. O tema desta live, eu acho que ele está gerando alguma curiosidade, né, para a população e principalmente para nós operadores do direito. Então, eu quero também agradecer a doutora Daniela, eu vou falar um breve currículo dela aqui, para vocês terem um pouco de conhecimento. Deixa eu ver aqui, a doutora Daniele Chaves Teixeira, ela é advogada e parecerista, doutora e mestre em Direito Civil pela UERJ, e autora das obras jurídicas de referência sobre o tema, né? Uma delas é o planejamento sucessório e a arquitetura. É esse aqui. Isso, que é mostra o que para está nós. na segunda edição, está esgotado. Eu estou trabalhando a terceira edição. Esse do planejamento. Esse não encontra mais. Esse é a base da minha tese de doutorado. E vai vir atualizado, então, esse daí. Vai vir atualizado. Vai ser uma outra capa. Esse é azul. Também... é o azul, daí o atualizado. O verde já está esgotado. Já. Sim. Maravilha. E também temos ela tem a arquitetura do planejamento sucessório, você tem o livro que dá o nome ao nosso evento hoje, a nossa conversa, que é esse está esgotado na editora, mas tem na Amazon. Ah, sim, pela Amazon. Mas a gente deve estar soltando em breve, agora, questão de dias, uma nova reimpressão. Já está na segunda reimpressão e deve ir. Mas esse não vai ter edição nova, então podem comprar reimpressão, porque ele é muito novo, ele é de setembro do ano passado, ele não tem um ano esse livro. Então ele não vai ser atualizado tão cedo assim, porque teve uma segunda edição e aumentou 10 artigos entre a primeira edição e a segunda. 10 autores novos. E aí com isso deve sair, aí é só ficar olhando o site da Editora Fórum, que aí deve começar a pré-venda por lá. Ah, maravilha. Tá, ele está esgotado ou não? Ele está na Fórum, mas se acha na Amazon. Depois eu posso até te passar os dois, link. Né? Mas esse eu encontro na Amazon ainda, ele impresso. Só esse do arquitetura. E eu quero agradecer que você também prontamente aceitou para a gente poder divulgar um pouco, né? Falar um pouquinho mais sobre esse tema tão interessante. Eu acho que me instiga bastante. E eu aproveito a oportunidade para agradecer também a professora, a doutora Ana Cláudia Pirajá Bandeira, que é a presidente da OAB aqui da nossa subseção de Maringá, no Paraná. A doutora Valéria Glaudino, que ela é a presidente do IBDFAM, do núcleo aqui de Maringá. E deixa eu perguntar, coloque para nós de onde vocês são, para a gente ter uma noção também da nossa abrangência, se a gente só está aqui na nossa região, como que funciona. E então, após essas breves apresentações, eu vou passar a palavra, porque o pessoal está todo mundo curioso para saber. Envia também aviãozinhos, avisa os amigos, porque é um assunto que a gente deve estar divulgando mesmo, de forma que faz parte do dia a dia nosso, né? Dos operadores, dos advogados, né? Enfim, da população em geral. Mas antes, eu tenho uma curiosidade. Por que a arquitetura do planejamento sucessório? Esse nome acho que ficou muito forte, assim. Ficou diferente porque ele até a capa dele, né? Como se fosse uma planta baixa de um arquiteto, né? E eu tive a ideia de pensar, eu pensava realmente em algo assim, e quem me ajudou a trabalhar e desenvolver a capa que eu desenvolvi foi com meu filho, quer dizer, ele desenvolveu junto comigo, mas eu já pensava nisso, numa questão de planejar mesmo, de arquiteto, de estruturar, de avaliar, ver, sabe quando você vai fazer uma planta, tenta por aqui, muda o sofá, muda a porta, isso e aquilo, então é como eu vejo o planejamento sucessório. E Sim. ao contrário do que as pessoas pensam, falar da morte ser pesado e tudo,
até hoje a Rose na live que eu estou com um projeto também que chama Arquitetura do Planejamento em Pauta, que é normalmente às terças-feiras, às 11 horas da manhã, e eu converso com alguns autores, né, do livro. Normalmente estão salvas aqui no meu perfil, e também eu tenho um canal do YouTube, Daniele Chaves Teixeira, que as lives também estão lá e alguns desses encontros nossos eu também estou lá. Quem gosta do tema é interessante ouvir, porque tem algumas vieses. Como essa, assim, de você estar perguntando o que te instigou esse nome, e Sim. realmente foi pensar no planejamento acessório não como um peso, uma coisa escura. Eu quis um livro claro, leve, tanto que ele é para o tom de cinza. O primeiro, em vez de verde, era em vermelho, mas de uma forma que trouxesse isso, essa leveza da arquitetura, do estilo, né? Porque é isso, cada família vai ter um planejamento, vai ter, é o que eu chamo, esse termo quem deu foi o professor Daniel Bucar, para mim, me sugerindo para um, uma palestra que eu dei na OAB, na Comissão também de Direito das Sucessões de Belo Horizonte, e ele falou família e customização do planejamento sucessório, porque eu vejo cada vez mais isso. Então, o livro, assim, a ideia do nome, do formato, agora a ideia do conteúdo, ele veio em consequência da minha tese, que é aquele livrinho verde, que é a minha tese de doutorado, que é o planejamento sucessório. Eu soltei o primeiro livro em 2017, depois de 2018 essa edição, e agora em 20 já a terceira edição. E o interessante é que eu soltei logo depois da tese o livro, e eu senti, como ele até orienta quem vai ler, às vezes lê o primeiro, que dá uma parte conceitual, os fundamentos, trabalha questões da legítima, de autonomia, vai construindo. E o terceiro capítulo desse livro O é que primeiro são os... é a arquitetura. Não, não. O É primeiro o é esse. planejamento. É esse que vai vir em azul agora. Então, para quem E quer conhecer um pouco, perdão, é melhor começar por esse, tá, tá? planejamento e depois para Esse, o arquitetura, ele é mais prático, mas eu acho que ali é essencial a leitura do outro antes. E esse não é uma obra só minha, aquele é só meu. Esse aqui é uma obra que eu coordeno. Tem 4 artigos só meus, não, 3 meus, um em coautoria, mas eu coordeno e dividi o livro, o que eu acho muito interessante, em 3 eixos. Que um parte 1, direito das sessões, novas perspectivas e direitos correlatos. Então, são vários assuntos que envolvem direito das sessões, desde a incapacidade, a questão da sucessão com EPD, a questão de arbitragem, a questão de legítima, de herdeiro necessário, ficou todo sobre colação, ficou todo nessa primeira estrutura do livro, no eixo. No eixo 2 é o que chamamos de momentos patológicos, que é onde tem questão de fraude, desconsideração, nulidade, é onde eu trabalho esses momentos. E, por último, no terceiro, é o que são os instrumentos. E aí, esse livro nasceu em função do meu outro primeiro, que é só o meu livro, que é a minha tese, que é meu. No terceiro capítulo, tinha alguns instrumentos, mas como eu não posso só falar dos instrumentos, na tese eu tinha que fundamentar e trazer, eu senti falta de trazer mais esse material para a prática, porque é exatamente isso, tem muito pouco material e muito menos ainda de boa qualidade. Então, em função disso, eu senti falta, eu fui organizando com pessoas, e aí eu fui buscando, recortando mesmo, fui construindo também, sabe? Arquitetando mesmo. Eu fui, assim, pedir a professora Ana Paula Matos, da UFPR, ela é muito boa em gênero, então escreve a questão de gênero e planejamento. E assim eu fui desenvolvendo com a professora Joiciane, e assim eu fui buscando quem é muito expert em uma área e foi trabalhando
alguns aspectos do planejamento, ou seja, nessa área de correlatas ou nos momentos patológicos. Bem, e aí o livro foi um sucesso desde a primeira edição, soltamos essa segunda, aumentando 10 artigos a mais. E eu tenho feito muitos eventos, não só cursos ou participações em congressos, mas buscando desmistificar um pouco o planejamento sucessório, né? Mostrar como ele é muito mais acessível do que nós imaginamos. E nessa e agora na pandemia, eu pude fazer isso ter um alcance maior, né? Porque eu tive lives no Nordeste inteiro, no Sul todo, né? Lá no estado do Paraná, tive em Londrina, tive em Maringá, tive em Cascavel, tive em Curitiba. Nossa, Então, fazendo só o um estado do tour mesmo. Paraná foram 4, né, pontos, e Rio Grande do Sul várias vezes, Porto Alegre. Tem o pessoal do E Rio Grande do Sul aqui também. que bom. Aqui do Sul. Quinta-feira eu tenho lá com um grupo da Federal do Rio Grande do Sul, com a professora Simone Tassinari. E amanhã eu estou com o pessoal. Ai, o de amanhã. É Rio Grande do Norte, eu estou no Nordeste amanhã. E isso é incrível, né? Por exemplo, naquele dia lá do seminário da UEL, Sim, divulgando, né? Depois que eu dei a aula, teve logo depois teve a questão do seminário, do simpósio, né? Eu não lembro exatamente qual era o nome do evento, mas eu lembro que era, né, esse apresentando os simpósio. professores. professores do simpósio, né? Que era apresentando os professores da pós. Sim, E no mesmo dia eu estava no Maranhão à noite, então aquilo foi de manhã e à noite. Então, isso realmente são ferramentas acessíveis agora com a tecnologia e se facilita. tornou um instrumento bem mais fácil para nós, em função agora o que era difícil, essas distâncias se tornaram possíveis, né? Então, Sim. isso tem um ganho muito legal para o conhecimento e para todos nós. E eu tenho feito esse trabalho muito de me dispor mesmo, eu tenho uma natureza, né, de dar aula, de ser professora, de gostar de compartilhar, mas, acima de tudo, eu acho que de informar a sociedade, sabe? Eu acho que da sociedade entender do que pode, qual é o potencial que ela pode fazer, escolher, sem culpas, ver que aquilo é o melhor para a família, para os que ficam, né? Principalmente se você pensa em deixar as coisas organizadas, é essencial isso, né? Então, se você quer que os seus fiquem bem, quanto mais você pensar na sua sucessão e organizar, é melhor. Inclusive para você ficar mais tranquilo e a Sim, pessoa ficar mais tranquila e saber que as coisas estão organizadas, que se acontece alguma coisa, já está tudo pensado de como seria o caminho, já feito ou realizado em partes. Então, tudo isso é bem interessante. é por E, isso que é inclusive, importante essa cultura de conscientizar, mostrar o que realmente é, para a pessoa saber ter essa opção de escolha, né? Se faço, se não faço, o que convém para cada caso. Isso é eu interessante. já aproveito e convido vocês que amanhã vai ter um webinar. Amanhã não, amanhã é quarta. Quinta-feira, dia 9, um webinar no canal da Foco Editora, Editora Foco, que é um livro que eu não tenho aqui, porque ele deve ter ido para minha casa no Rio, que chama Coronavírus, Impacto nas Relações Familiares e Sucessórias. Tá? Direito de família e sucessões. É coordenado pela professora Silvia Mergazão, Ana Luísa Maia Nevares e Marília Xavier, Pedroso Xavier. Então, é bem interessante, porque trata de vários assuntos. Eu tenho um artigo lá com a professora Daniela Mucillo, em coautoria. Inclusive, a gente trata disso, Covid e planejamento sucessório. Não há mais o que postergar. Né? Então, eu acho que é isso que a gente está com a intenção de comunicar, de falar, de dividir, mostrar que realmente chegou o momento. E, em função Despertar, disso, né? então aí eles fizeram o lançamento em 4 eixos lá também da obra, em setores, e quinta-feira vai ser o responsável lá pelo setor do livro que eu estou participando, do senhor Daniela. Sim. Eu nem sei se eu vou poder participar, mas por outras questões, que eu tinha um outro evento e mudou uma data em cima e sobrepôs.
Mas é super interessante, entre no canal do YouTube, que é bem legal a gente ver os autores apresentando. O intuito é o mesmo do Arquitetura Planejamento em Pauta, eu trazendo os autores para falarem um pouco sobre, como hoje, com a professora Rose Melo Venceslau Meirelles, sobre partilha no testamento, né? Então, é Eu mais peguei uma foi ferramenta. fantástico ali. E tem outras lá, já tivemos com o professor Rolf sobre fraude, a professora Ana Carolina Brochado Teixeira. Então, tudo isso são mecanismos de acessibilidade. E completando esse círculo aí dessas lives, desses seminários que eu tenho participado, aulas e eventos também pelo Zoom ou plataformas similares, com a professora Simone Tassinari, somos a comissão científica, a coordenação científica de um evento que nós estamos falando, e aí isso que é legal. Desse arquitetura, no planejamento, alguns autores, eu não pude, né, completar todos, porque é uma obra com 38 artigos, e já alguns autores que vão estar no tomo 2, que é um livro que eu estarei soltando em outubro, com outra arquitetura, com novos temas, novos autores e que vem mais material por aí. Então, em outubro devemos ter um lançamento e aí este congresso, que vai ser agora, Isso, dia passa para 23 e nós. 24, 23 e 24 de julho, tá? Inclusive, quem é do IBDFAN tem desconto de 20%, Olha tá? que maravilha. Eu vou estar divulgando o cupom de desconto do IBDFAN Nacional, então todo associado do IBDFAN tem esse desconto. Tem link E para assim, edição? Está onde? eu vou mandar o link. No meu perfil, o link está da bio lá. Uhum. Tá o link do congresso, da inscrição. A inscrição se faz pelo Simpla, mas você entrando no perfil do congresso, você vai ver lá o inscreva-se e como chegar pelo Simpla. Eu posso te falar que, assim, eu acho que nesse momento, sabe, Jennifer, é legal que você foi aluna, viu o seminário e me propôs, e eu estou aqui, e é isso que tem que ser, essa rede. E é muito importante o que vocês estão fazendo, que acabaram agora essa pós. É muito importante, principalmente agora que na crise vai se destacar, e como eu estou falando para a Casa dos Advogados, não, né, que a OAB Sim, também, a nossa né, casa, é a isso. nossa casa, e o IBDFAN muito ligado aos advogados que militam na área, né? Lógico que tem defensores, promotores e tal, mas grande parte dos associados do BDFAN são advogados. Então, eu acho que é muito importante a qualificação nesse momento. E tem muita coisa. A internet ela é um instrumento muito facilitador, né, do conhecimento, de compartilhar, de se tornar acessível, mas também tem muita coisa ruim, vamos dizer assim, de baixo. Não tem qualidade Tem que se tomar técnica. muito cuidado, tem que se buscar o que você busca, quer, com qualidade, com um primor técnico. Senão, você, principalmente eu falei, eu acho que muito em aula, eu acho que é importante. Planejamento, a gente vai desmistificar um pouco esse nome, mas acima de tudo, o que eu quero dizer é que a importância do conhecimento técnico de qualidade. Isso é uma questão. Outro ponto que eu acho essencial neste momento em crise, estar aproveitando para se qualificar e, pelo meio de comunicação, fazer um congresso desse através de plataformas eletrônicas, eu vou poder atender a pessoas do Brasil inteiro. Quem está lá no Acre, no Amazonas, eu estou De agendando norte a uma live sul. para o Amazonas semana que vem. Entendeu? Então, eu tenho uma no Mato Grosso do Sul. Então, você vai poder estar atendendo pessoas do Brasil inteiro, com professores da maior qualidade, como vão ser, 2 dias inteiros de palestrantes com alto conhecimento técnico sobre a matéria. Especialistas, né, sobre o E eu acho que num assunto. custo super acessível, menos de R$ 40. O Simpla faz até 12 vezes. Então, Olha só. 12 de 40, isso sem um desconto. Com desconto, sai mais ainda em conta.
Então, realmente, eu acho que é uma oportunidade que se tem para quem gosta do assunto e dizer que, para quem advoga, isso é uma nova área, mas que as pessoas precisam se qualificar. Eu fiz um doutorado sobre o assunto, eu continuo estudando e continuo com dúvidas e Não continuo para, com né? mais interrogações, Isso que a Jéssica questionamentos, falou né? o seguinte, Daniele. A Jéssica Torres, essa Daniele, que pique é esse? Lá e hoje cedo e agora à noite. Então, você verifica que você realmente não para. E isso foi na aula da pós, foi o que veio também a intenção do convite, pela clareza, pela leveza que você aborda esse tema, né? Como que a gente pode promover o planejamento? O que é o planejamento sucessório aí para nós? Que você Então, pode falar? exatamente. Planejamento, eu gosto até de dizer que às vezes esse nome afasta um pouco, ou assusta, ou distancia, no mínimo, né? E nada mais é que uma organização patrimonial com transmissão de bens visando a sua sucessão. Eu não gosto nem de dizer sua morte, porque o planejamento ele é feito em vida, e quanto mais você organizar em vida, então, por isso, uma organização patrimonial, mais que em alguns instrumentos vão ser feitos pós-mortem, como o testamento, né? Mas você pode organizando já vários instrumentos podem ser aplicados e utilizados em vida. Acima de tudo, então, o planejamento nada mais é disso, que uma transmissão de bens, uma organização patrimonial visando essa transmissão no momento da sua sucessão. Agora, lógico, por que se fala em planejamento? Isso a gente já sabe. Agora, começa aqui. Brasileiro não tem cultura de falar, e eu digo, não é só de morte. Brasileiro não tem cultura de falar de patrimônio. Ele fala de negócio com os outros, mas quando chega na família, às vezes sempre tem saia justa, tem entre as pessoas quando vão casar, vão reconhecer uma união estável, vão, né? Regime de bens, parece que uma coisa que era para ser É tão um fácil. pecado a pessoa. Estou Parece que é pensando em me sempre separar. interesse. Então parece que tem uma culpa muito grande, assim, de falar que tem patrimônio, parece como se não. Não, e aí o que acontece? Então tem a questão cultural também do brasileiro não ter um hábito de fazer testamentos. E que nada mais é isso, as pessoas têm que exercer sua sucessão testamentária. Lembrando que o Brasil tem um sistema dual de sucessão legítima e sucessão testamentária. Ou seja, se você não faz nada, fica tudo conforme já está determinado de uma forma taxativa pelo Estado, pela lei. A segunda é você pode dispor do seu patrimônio, sendo que se você tem herdeiros necessários, que vão ser filhos, pais e cônjuge, você não pode dispor de 50% do seu patrimônio. Esse patrimônio, se você tem esses herdeiros que podem ser filhos, pais e cônjuge / companheiro, você não pode dispor de 50%. Ele tem que ter o princípio, a legítima tem o princípio da intangibilidade. E depois você tem a sucessão testamentária. O que acontece é que as pessoas não exercem o testamento e aí fica totalmente seu patrimônio só para os seus herdeiros necessários. Isso é desde quando? Desde que o Brasil tem um Código Civil, desde 1916. Sendo que o nosso código gastou 15 anos para ser aprovado. E lá teve discussões sobre isso, sobre a liberdade de testar. Lembrando que a Europa continental, vários países, a maioria são, todos eles, civil law, que utilizam a questão legítima. A não ter a legítima é uma perspectiva do direito anglo-saxão, direito inglês, americano, australiano, canadense, assim vai, que é o anglo-saxão. Tudo isso porque a gente vai falar em alguns instrumentos que vem muito dessa origem. Bem, e o planejar, você tendo essa sucessão, o brasileiro não tem essa cultura. Parece que falou de morte, né? Falar em testamento e atrair a morte. Hoje teve a Estou morrendo hashtag medo, né? Teve uma hashtag, né? da Rose, né? Super bonitinha lá, ela falando dessa forma. Mas realmente não é porque se não tem cultura e não tem que se falar. E o que aconteceu? Aconteceu que a sociedade passou nos últimos 30 anos por transformações socioeconômicas e que derivaram em grandes transformações que são os pilares do direito das sucessões, que são as famílias,
e a questão de, lá falava assim, propriedade, que a gente fala em patrimônio hoje em dia, né? E como a propriedade tinha uma forma muito, a riqueza era em bens imóveis, hoje nós temos também diversas formas de compor esse patrimônio de muitos bens móveis, né? Como ações, aplicações, fundos de rendimentos, previdências privadas e tantas outras formas. Moedas criptografadas, moedas mesmo de aplicação de você tem. Então, você tem uma diversidade nessa questão de propriedade, que eu considero patrimônio, muito grande. Então, com muito mais opções a se poder escolher. E depois, a família, principalmente, né, tanto que vocês é a Comissão das Famílias, desde a Constituição, saiu aquele formato só da família, um modelo de família, que é a família legal, que era constituída pelo casamento, né? Quando a Constituição trouxe essas modernidades, transformações também, que é a igualdade entre os cônjuges, entre os filhos e as várias formas de entidades familiares, isso transformou, criou os meus, teus e os nossos, as famílias mosaicos, famílias reconstituídas. E aquele hábito do brasileiro de não falar em testamento, de não falar em regime de bens, e ainda não tem, na primeira núpcias, quase nunca faz uma consulta com o advogado, normalmente já é depois de um divórcio, depois de uma separação, que aí, olha, agora eu estou pensando assim. Aí vem a questão que cresceu muito do contrato de namoro, porque também a união estável complica não só na sucessão, mas também no início, né? Que momento, onde é o namoro, onde é que passa a ser uma união Onde estável, começa, né? quais os critérios. Então, todas essas dificuldades, isso é importante por quê? Porque quando eu vou fazer o planejamento, eu vou qualificar essa pessoa. Eu preciso saber qual é o estado civil dela, né? Ela é casada, tem união estável, tem pacto antinupcial, qual o regime, tem herdeiros necessários, não tem, se tem, se você não tem, só lembrando que você não tem herdeiros necessários, você tem disponibilidade de dispor sobre 100% do seu patrimônio. Mas, se não, tem ainda o colateral, que se você também não fizer testamento, vai para os colaterais, né? Ainda É vai. interessante também a pessoa, principalmente que não tem nem herdeiros necessários, fazer um testamento, porque fica isso muito Porque às perdido. vezes você não quer que vá chegar ou no seu irmão, ou na esposa do seu irmão, que às vezes não tem nada a ver com. Então você às vezes quer deixar para outras pessoas, pessoas que te ajudaram, que trabalharam com você, que te deram um apoio, você quer deixar estudos de um afiliado, de um. Então, assim, você pode exercer essa autonomia. Eu acho que eu incentivo muito é isso, é exercer. Bem, dentro desse contexto, o planejamento sucessório se tornou necessário porque teve essas transformações socioeconômicas nesse mundo ocidental. Vamos tirar aí que o planejamento ele é demandado hoje no Brasil por falta por este descompasso que existe entre a relação da sociedade e o direito das sucessões. Esse descompasso é que faz o planejamento estar tão em voga hoje. Que o que ele é? O planejamento ele vai em outras áreas do direito, além do direito do livro quinto, que nos oferece 3 instrumentos, que é o testamento, é um deles, é o que é o mais utilizado. Tem o fideicomisso, que tem uma restrição desde 2002, a prole eventual, então já restringe um pouco, apesar que tem possibilidades novas aí para o fideicomisso. E tem o codicilo, que eu acho que muitas pessoas podem achar até que é palavrão. Isso não é palavrão. Que absurdo, né? Tá me xingando? E para deixar claro também o quê? Que o planejamento, o codicilo, nada mais é que você organizar, exercer sua vontade para bens de pequena monta, nem isso o brasileiro exerce. E esse deveria ser muito, já que nós estamos falando de uma sociedade que a maior parte da sociedade ela é pobre. É uma minoria que tem patrimônio e, de qualquer forma, a gente também tem que pensar nessa minoria, mas eu gosto de desconstruir o planejamento já começando por aí. Planejamento sucessório não é só para as pessoas que têm patrimônio, é para todos nós que compomos a sociedade. Para É isso todos que eu nós. ia perguntar para você, porque geralmente as pessoas vêm falar, mas eu não, só pessoas, né, ricas,
milionárias, que têm um patrimônio grande, para fazer um planejamento. Então, para quem é o planejamento? Quais são as pessoas, né, que podem ser atingidas? Pode concluir aí e explicar melhor para nós, se a pessoa tiver essa Então, dúvida. eu digo que fiz aquele meu livro verdinho, que vai ser o azul. Ele é feito para todos nós, o bom da sociedade. Eu lembro bem de um caso da moça que fazia a minha unha. Ela dizia, Daniela, eu tenho uma união estável com um rapaz bem mais novo que eu tenho uma filha já grande, já vou ser vó daqui a pouco, e ele tem um filho pequeno de menos de 5 anos. Nós construímos uma casa e se eu morrer, para quem fica essa casa? A minha parte, fica para quem? Então, olha lá, situações diferentes, ela já sendo quase avó, ele um filho pequeno, ele bem mais novo que ela e ela preocupada sobre a parte dela. Então, quem tem pouco, mais tem que cuidar do pouco que tem. Porque se você não cuidar, você vai ter que pagar, às vezes, tributos. Você só vai sair de um inventário se não tiver patrimônio, né? Então, é muito difícil. No planejamento, você pode simplificar esse inventário. Mas é muito difícil você não ter um inventário. Não Né? existir o inventário, né? É muito difícil. Então, você busca mecanismos que possam estar simplificando. Deixa eu só para não me perder no tempo. Sim, 9 e 5. Então, com isso, eu gosto de desconstruir disso, que não é só feito para essas pessoas, é para todo mundo. E aí vai ter instrumentos mais simples, mais sofisticados, mais complicados, mais complexos. Depende das relações jurídicas existentes. Bem, tirando esse pressuposto de que não é só para as pessoas ricas, outra coisa, não é para fraudar a legítima. Pelo contrário, é pensar na legítima. É pensar que você dispõe da sua sucessão testamentária, de 50% do seu patrimônio, para organizar e ajustar, às vezes, coisas que o próprio sistema pode deixar desestruturado, desequilibrado. Como assim? Por exemplo, a herança é dividida igualmente entre os herdeiros. Aí vamos supor, essa formação da sociedade faz uma pessoa ter um filho de 35 anos, já inserido no mercado de trabalho, e você, no segundo ou terceiro casamento, você tem um filho de 5 anos. Tá certo eles receberem o mesmo valor? Talvez não. O mais novo precisaria de mais valor para a educação dele, para a subsistência dele, coisas que já foram até gastos no outro também. Se falar como gastos, não, mas como custos já ocorreram, né? Você já investiu na educação do seu filho, ele já está ali, você às vezes já até ajudou, e aí às vezes você precisa deixar um fundo para um filho que precisa ainda dirigir. Então, assim, essas desigualdades, os meus, teus e os nossos, às vezes uma segunda núpcia, você não quer que ocorra a comunicabilidade, porque no Brasil hoje, em questões sucessórias, não tem nenhum regime que não comunique em maior ou menor grau. Até o de separação total, desde 2002, no momento que o cônjuge se torna herdeiro necessário, ele vai estar sendo herdeiro do outro. Então, esta limitação é importante para as pessoas se organizarem, porque eu não quero, então que forma? Fazer um testamento, você pode restringir aqui, ali, você pode fazer uma doação com usufruto, você pode fazer uma previdência privada, aí varia um pouco de estado para estado, você pode estar vendo a questão do imposto, que estão crescendo, né? Está com uma tendência de crescimento nos estados a chegar a 8%, já tem um projeto no Senado para um projeto de lei com aumento até 16%. Então, sabendo dessas... No Paraná ainda é o ITCMD, nós falamos, ainda é 4%. E no Rio é quanto? Tá? Tem uma tabela... Já está 8%. E nós, em 5 anos, tivemos 3 legislações. A que estava em vigor, uma de 2015 e depois de 2017. Mas em 2015, ela quis tributar, por exemplo, holdings, a transferência de cotas, e também quis tributar a previdência privada. Aí, ano passado, saiu uma decisão do TJRJ sobre a inconstitucionalidade dessa lei. Então, assim, na verdade, essa autonomia são dos estados, o que provoca uma guerra, às vezes, até tributária, fiscal, né? Assim, de incentivos de manter baixo. O estado do Amazonas é 2%.
Nossa, diferença, né? Então tem já essa aí 4, né? Então, olha lá, 2, 4 e 8, né? E vários estados estão com projetos de lei. São Paulo atualmente tinha um que foi suspenso, mas entraram um, tem um projeto agora de 2020, de maio ou abril de 2020. Então, não é para fraudar, é para organizar essa legítima, entendeu? É para você deixar resolvido o que para quem, entendeu? Então, não é com esse intuito. Um planejamento é muito mais que uma blindagem patrimonial. Não existe, isso é uma forma pejorativa de querer fraudar algumas circunstâncias, né? Você Inclusive, só colocando aqui, essa questão da fraude, judicialmente ela pode ser configurada e dar uma litigância de má-fé, agravar mais a situação, né? Por isso que é bom Exato, ter então esclarecimento. tem artigo de desconsideração da personalidade jurídica, tem questão de simulação, que vai ser um artigo novo que vai vir agora no próximo livro, no tomo 2. Então, situações bem complexas nesse sentido. E também, às vezes, assimilam, foi muito vendido planejamento patrimonial, planejamento sucessório, como sinônimo de holding. Hoje Acabaram até de perguntar aqui, ó, fala um pouco de holding, conceito, se realmente é a solução. Já é, está respondendo não agora. é a solução só esta solução. Para se fazer um planejamento, não tem fórmula. Isso é outro pressuposto que eu tenho que desconstruir. Não tem 2 mais 2 são 4. Então, a holding pode ser, sim, um ótimo objeto, mas planejamento é muito mais do que constituir holding. Porque pode ser que, para algumas circunstâncias patrimoniais, algumas estruturas familiares, a holding não seja o melhor instrumento. Por questões de custos, por questão de objeto, de limitações. Então, tem que sempre se pensar que planejamento não é sinônimo de holding. Ele pode muito É uma vir a das ajudar. formas de... É É um um... dos instrumentos, com certeza, né? É um dos instrumentos, ferramentas, mas tem muitas coisas a serem consideradas, né? Então, e essas formas desses pressupostos que eu gosto, lógico, logo de desconstruir para mostrar que o planejamento é muito mais próximo a nós, está muito mais fácil de se fazer do que se achar. Agora, tem que se avaliar. E aí eu posso dizer 3 etapas no planejamento, né? Teria alguns Você tem que requisitos aí fazer para essa. segui-los, Hein? que seriam essas etapas? Para seguir o É, planejamento, seria... então, essas etapas, ela desde essa qualificação que eu falo objetiva, entre quem é essa pessoa, qual o estado civil dela, é casada, tem união estável, qual o regime, tem herdeiros necessários, não tem. Essa é uma análise objetiva, mas além dessa, nós temos a subjetiva. Como assim? Tem mais do que só os herdeiros necessários? Tem pessoas que trabalham nessa empresa, ou mesmo um negócio familiar, mesmo que não seja uma empresa. Tem um tio, um sobrinho. Qual o interesse desses herdeiros? Eles querem continuar naquele negócio ou não? Ah, eu penso em deixar, tenho 3 casas e 5 filhos. Como é que eu vou deixar essas casas para quem eu deixo? Se eu deixo num, para o outro dou em dinheiro. Vai depender muito às vezes eu estou com um filho que mora fora, que ele é melhor receber o dinheiro e outro já está morando numa casa. Você pode fazer esses ajustes, né? Em função disso. Então, é muito importante ver qual é o perfil dessa família. Realmente fazer uma análise subjetiva mesmo do planejamento, uma perspectiva Da subjetiva. necessidade de cada um. De se vai ter um herdeiro que vai seguir aquele negócio ou não. Quando você pensa, você tem que lembrar, Jennifer, que 85% das empresas do Brasil são empresas familiares e que 90% não chega na terceira geração, elas quebram antes. Porque entre o fundador, o patriarca ou matriarca, vem a segunda geração, que são os filhos. Até aí ainda vai, mas quando passa para a terceira geração, que já são os primos, Começa a gerar muito conflito. aí começa a ficar muito complexo. Se você não tem uma organização patrimonial,
ou seja através de uma empresa, e aí tem que se ver se realmente é um holding ou não. Como eu estou dizendo de pessoas que também não têm, às vezes, um patrimônio tão mais vultuoso, você pode estar escolhendo outros tipos de instrumentos. Tem a questão do seguro de vida, que pode ser um ótimo instrumento, que dá uma liquidez, não entra no inventário, mas tem as vantagens e desvantagens. Todos os instrumentos vão ter pontos positivos e pontos negativos. E aí você tem que fazer essa análise. Sendo que a segunda etapa, essa ainda estava na primeira. A segunda etapa, o quê? É levantar esse patrimônio. Eu tenho que levantar ativos e passivos, né? E a terceira fase, qual é? A terceira fase é a vontade, doutor Herança. Eu quero pensar às vezes e dizer assim, não, mas a legítima me atende. Tá bom, ótimo. O que eu quero é o que a legítima me fornece. Tá bom. Agora, não, eu quero fazer isso. Não, eu quero deixar isso para não sei quem. E aí... Por exemplo, eu quero deixar esse imóvel para determinado filho. Isso é possível? Você pode deixar dentro ali, ou dá disponível ou não, ou faz um legado. Então, você pode organizar. O que eu digo até é que, apesar do planejamento ser feito sobre a parte disponível, você já pode utilizar a própria legítima, sabendo, cumprindo com ela, o que você deixar para quem. Então, você pode ter uma organização patrimonial melhor, visando e sabendo e cumprindo com a legítima e também atendendo dentro da sua disponível que você quer. Bem, essas 3 etapas. Só que, por exemplo, essa terceira etapa, ela se mistura também com a primeira. Como assim? Porque eu também, não adianta essa vontade do doutor de herança. Por exemplo, nós não estamos mais naquela coisa de deserdar ou botar só cláusulas e comunicabilidade, inalienabilidade, né? Empenhorabilidade, como se fosse outra coisa. O planejamento ele é dinâmico, porque a vida não para, não é um retrato aqui. A vida continua com afeto, com efeitos, com mudanças, com transformações. E tudo que você faz ao longo da lei pode ter alteração dessa lei. Não teve em 2002, tornando o companheiro, o cônjuge, herdeiro necessário? Pode ser que venha uma nova lei que retire essa circunstância. Pode ser que nasça um filho novo. Pode ser que surja o reconhecimento de um filho, de uma paternidade. Pode ser que alguém morra, que alguém separe. Pode ser que a empresa quebre. Pode ter mudança nesse patrimonial, como pode ter uma alteração da mudança da minha vontade. Então, isso são sempre variáveis e por isso justifica que não tem uma fórmula no planejamento. Cada família você vai ter que analisar tudo isso para poder facilitar o trabalho do advogado e dizer assim, olha, então dentro desse patrimônio, dentro dessas características familiares, os instrumentos que a gente indica, e você vai ver isso com o cliente, olha, esse tem esses efeitos jurídicos, se a gente for por esse caminho, tem esse. Então, é realmente arquitetar, é um quebra-cabeça que você vai vendo as consequências de alguns instrumentos, de algumas ferramentas e quais os efeitos e o que isso pode vir auxiliar, ajudar ou não. Então, o assunto é complexo, mas eu acho que as vantagens são inúmeras, entre elas, antecipar para o momento que você quer e não você ficar sujeito a um momento indeterminado e certo que é a morte, que você só não sabe a hora, mas todo mundo vai morrer, né? É certo, né? É certo, é a certeza. Né? Indeterminado, mas é certeza que vai. Você não sabe só averiguar. Bem, com isso, você determina, você evita litígios judiciais, porque com as coisas claras. Outra coisa que eu sugiro é falarem sobre isso em família. Eu estou pensando nisso. Não é que é obrigado, você não é obrigada. Hoje mesmo até a Rose falou, você é obrigação, não tem, mas é bom. Não só é bom, é recomendado. Fale, troque ideia. Até porque para evitar que depois, eu fui injustiçada, aí pá, entra com uma ação e ali... Então, assim, as coisas serem faladas, é tão melhor entrar no jogo sabendo as regras, não é? Como futebol. 11 jogadores aqui, 11 dali, tem que fazer gol no outro, pode ter empate, pode ter isso. O tênis, cada esporte não tem suas regras. Eles não entram ali sabendo. Então, assim tem que ser a vida, né? Então, você tem que ver isso como uma solução, nenhum problema, não tem que ser pesado. Você está vindo com auxílio ao seu cliente, você está instigando
a evitar problemas e que evite uma dilapidação patrimonial, né? Então, com tudo isso, eu recomendo muito um planejamento. Você evita você não tem como evitar um inventário, mas você pode simplificá-lo, né? Então, E uma coisa assim, até para evitar a questão do condomínio entre os herdeiros, né? sim, hoje foi outro ponto. Isso é péssimo. Uma sucessão que fica com os bens todos. E o professor Daniel Bucarque fala uma coisa que eu gosto muito, que ele diz assim, você acha que o juiz vai ser o melhor administrador do seu patrimônio? Porque acaba sendo isso, né? Se você não quer isso, vai ser. E aí ele põe, às vezes, em cotas iguais, vira tudo condomínio. E isso, na prática, a gente sabe que em algumas áreas isso inviabiliza. Se botar em condomínio, por exemplo, uma área rural, né? Você inviabiliza e prejudica a todos do espólio. Se todos não concordam, vai ter sim dilapidação patrimonial, né? E aí vai ter litígio. Então, assim, as vantagens e de economia tributária, assim, você pode escolher instrumentos. Não estou falando de sonegação, estou falando de organização tributária, de planejamento Conforme a tributário. legislação mesmo, né? Conforme incentivos, e aí você vê se abre uma limitada, se abre uma SA, se compensa. Tem áreas que o incentivo para ser PJ, como um agronegócio, por exemplo, é melhor, às vezes, em algumas circunstâncias, de não abrir necessariamente uma holding. O que eu gosto de dizer, não é fácil, e aí eu acho a importância do conhecimento técnico para as pessoas poderem estar trabalhando com expertise realmente, e que, apesar da complexidade, ao você avaliar os efeitos jurídicos de cada instrumento para aquela família, você pode fazer um cronograma em etapas. Por exemplo, se às vezes tem litígios em ações paralelas, até para você ter uma noção do levantamento desse patrimônio, né? Então, tem várias coisas que você tem que, às vezes, regularizar. Alguns imóveis que podem estar em inventários ainda não resolvidos para trás. E aí, se você pensa em vender, tem que resolver as pendências para trás para regularizar, né? Sim. E brasileiro é muito disso. Tá em família aquele bem, ninguém regulariza e vira aquela 2 gerações para trás sem fazer inventário, né? Então, tem todas essas vantagens. Eu falei assim, só para a gente se pontuar aqui, eu falei, quando você começa a falar, parece que está contando um conto de história, tão gostoso e agradável que é. Eu falei, nós já estamos 19h22. E é muito interessante isso, porque se a gente não colocar isso, divulgar para a população, fica muitas vezes inventários de 10, 15, 20 anos que não se resolvem. Como você pontuou, e brigas familiares, destrói. E outra coisa, você tem que ver o planejamento sucessório também como instrumento não só patrimonial, mas de tutelas existenciais. Seja na questão de gênero, que você pode estar utilizando para promover a questão de uma filha, porque normalmente a sociedade, se a gente, por mais que a igualdade seja igual, né, seja entre homens e mulheres, a gente vive numa sociedade preconceituosa, machista, racista e assim por diante. Então, uma coisa está no papel, outra coisa é a realidade. Então, a gente vê muito que muitos filhos homens são priorizados nessas circunstâncias e não é Então, você pode utilizar essa várias disponibilidades e formas até para promover essa questão de gênero. Você pode estar buscando tutelas para vulneráveis, né? Então, você precisa de fundos patrimoniais para vir atender questões existenciais, né? Entendi. Então, você pode estar utilizando tudo isso, hein? Dos próprios ascendentes que ficam vulneráveis. Ascendentes ou descendentes mesmo. Às vezes você pode ter, né, um filho com uma deficiência psicofísica, né, mental, física. Então, o planejamento você pode estar organizando com antecedência essa questão do momento, você não deixar. E quando começar? Para ontem.
E não é feito de uma hora, você também não tem que precipitar, você tem que pensar, você tem que avaliar, ver se a sua vontade é essa. Lógico que às vezes a pessoa está com problema de saúde, agora como o corona. O corona o que que fez? O corona, ele entrou nas nossas casas, ele invadiu, a finitude humana se tornou palpável para todos nós, As né? pessoas pensaram mais sobre o Com planejamento certeza. O sucessório? número a gente tem dados do que as pessoas estão vendo, aumento de transmissões de bens nos cartórios, testamentos. Isso tem dados sobre isso que realmente É real, procurou. né? Mas por quê? Eu acho que as pessoas, mesmo que não sejam só agora, estão começando a pensar para frente, porque essa vulnerabilidade, a gente, nessa incerteza de quando é que isso vai passar ou não, se falando, né, reabrindo, aumentando os casos, você vê aí não só aqui, mas em outras partes do mundo. A sociedade, assim, também um pouco cansada, mas também um pouco irresponsável. Então, com certeza, essa finitude é um novo elemento agora que a sociedade brasileira tem que estar pensando e considerando, né? Sim, nossa, muito excelente essas considerações. Faltam só 5 minutinhos, tô falando. Parece que aquela conversa mais deliciosa que passa muito rápido. Ai, Muito bom mesmo. E aí, agora vai ter no congresso, você vai estar participando, falando também. estou Tem... organizando e vai ter vários. Eu vou mandar o link para você. Tá na minha bio também. Se quiserem, tá lá. Mas eu te mando o link, se vocês quiserem divulgar por aí, que Isso, é bem legal por causa do site. E vai estar tendo divulgação agora. A programação toda já saiu, também está no site. Eu tenho postado também no meu perfil. E vão ser 2 dias. Normalmente de 9 a 11h30, meio-dia, e à sim. tarde de 3h30, 4 horas até umas 6. Assim. Então, a Eu parte falei, da tarde. a gente aproveitar essa tecnologia que nos oportuniza, né, do Brasil inteiro, pessoas, tanto os palestrantes como os ouvintes, a participarem de um conteúdo tão relevante. Imagina as dicas assim preciosas de especialistas que estão ali na área, vamos dizer, matando as nossas curiosidades, acho que também, porque muitas vezes não é muito comum em determinados escritórios, e se especializando. Olha, fantástico. A doutora Ana Cláudia Pirajá, parabéns pela live, que é a nossa presidente. Agradeço aqui a presença. E realmente fico muito feliz porque você aceitou o nosso convite e de forma assim esclarecedora, muito leve, isso é muito gostoso. Ah, que Eu bom, Jennifer. É o que a gente tenta passar de uma forma menos burocrática, menos juridiquês, né? De uma forma, numa linguagem acessível, para mostrar que todos nós podemos e devemos pensar nesse momento da sucessão e de que melhor forma deixar, até por amor, deixar para os nossos que vão ficar, como deixar essa organização patrimonial, né? Exatamente, vamos falar mais sobre isso e falar mais as nossas vontades para os nossos entes queridos. Isso Isso fica não é uma pecado, não, ótima. pelo contrário, é só exercer, E não tá bom? significa, como diz aquele tabu, falou em testamento, o que acontece? Pode acontecer o medo ali da morte, não tem Não, nada a ver, gente, vamos nos nada a ver. planejar. Eu vou encerrar porque senão não vou conseguir salvar, Salva e vai tá? ficar no link de vocês? Obrigada. Salvo. Isso vai ficar ali na OAB. Tá, você me Tá? Daí manda eu te depois mando. o. Isso eu mando Tá. sim, a gente vai colocar no YouTube. Obrigada, gente. Imagina, um Tchau. beijo, tchau, Maringá, tchau. um abraço. Obrigada a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite, a comissão, a você, Jennifer. Estamos Imagina, aí, te tá bom? agradeço. Esperamos vocês no congresso, hein? Olhem lá Vamos no meu lá. link da bioprogramação, tá Tá bom? jóia. A gente conversa mais. Tchau, tchau. Tchau. Encerra.